convidando o vereador Metuzelá para a leitura do texto bíblico. Bom dia, presidente, amigos vereadores, imprensa e os demais presentes na casa. No livro de Salmos 94, 12. Bem-aventurado o homem a quem repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. A palavra ao secretário para a leitura do expediente. Expediente. Correspondências. Da professora doutora Patrícia Hermínio Cunha Feitosa, coordenadora da equipe executora do Plano Municipal de Saneamento Básico, convidando para participar das audiências públicas do Plano Municipal de Saneamento Básico de Campina Grande, que serão realizadas nos dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro. Ofícios número 150/2013, da senhora Alexandrina Moreira Formiga, gerente regional da Cagepa, em atendimento ao ofício número 4043 de 2013. Ofício número 258/259 de 2013, do senhor João Dantas, em atenção a vários ofícios. Ofício número 1279/2013, da senhora Emília Correia Lima, diretora-presidente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e da Companhia Estadual de Habitação Popular, em resposta ao ofício número 4048 de 2013. Ofício número 096/2013, do senhor Derlópidas Gomes Neves Neto, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi IEL, informando a impossibilidade de comparecer à sessão solene de entrega dos títulos de cidadão campinense ao Dr. Dalto Gadelha e à senhora Gisele Gadelha. Ofício número 202/2013, da senhora Margarida da Mota Rocha, presidente da APAI, agradecendo pela moção de congratulações pelo transcurso dos 31 anos da fundação aprovada nesta casa. Circular 98/2013, da senhora Maria Marli Castelo Branco de Melo, coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, agradecendo a esta casa a parceria na abertura dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ofício número 88/2013, do senhor Antônio Hermano de Oliveira, presidente do IPSEM, encaminhando cópia dos balancetes gerenciais do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Campina Grande, IPSEM, referente ao mês de setembro de 2013. Ofício número 413/2013, do excelentíssimo senhor Cássio Cunha Lima, senador, em agradecimento a esta casa pelo voto de aplausos em virtude do projeto de lei do Senado, número 253/2012, de sua autoria. Projeto de resolução número 48/2013, de autoria do vereador Antônio Alves Pimentel Filho, concede medalha de mérito municipal a José Adilson Dias Barbosa e dá outras providências. Projeto de lei número 436/2013, de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, dispõe a dispensa de parada de ônibus urbanos nos pontos de embarque e desembarque no município de Campina Grande, para embarque e desembarque de passageiros idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e mulheres, e dá outras providências. Projeto de lei número 437/2013, de autoria do vereador Bruno Cunha Lima, dispõe sobre a assistência especial contínua a parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de algum tipo de deficiência, e dá outras providências. Projeto de lei número 438/2013, de autoria do vereador Hércules Lafite, dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos destinados para este fim, e dá outras providências.
Projeto de lei número 439/2013, de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva, dispõe a obrigatoriedade de aparelho desfibrilador externo automático em academias, locais de caminhadas, praça de eventos esportivos e locais de concentração acima de 1.000 pessoas ou circulação média diária de 3.000 ou mais na cidade de Campina Grande e da outras providências. 440/2013. Projeto número 440/2013, de autoria do vereador Metuzela Agra, determina a gratuidade de campanhas institucionais de qualquer órgão da administração municipal no campo de mídia dos transportes coletivos, ônibus, de Campina Grande e da outras providências. Projeto de lei número 441/2013, de autoria do vereador Antônio Luiz Cabral, concede título de cidadão campinense ao senhor Daniel Duarte Pereira e da outras providências. Lido expediente, senhor presidente. Arquivo do expediente, abrindo pequeno expediente, pela ordem de inscrição, vereador Lula Cabral. Antes de passar a palavra ao vereador Lula, peço o secretário para a justificativa de ausência. Justificativa de ausência do senhor Orlandino Pereira de Farias. Senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa, assessores, pessoal da galeria. Tivemos ontem uma reunião muito proveitosa, Galego do Leite estava presente o secretário dos Trabalhos presidencial foi Marinaldo, vereador Marinaldo, e a presença do ilustre secretário de Agricultura, deputado Guilherme Almeida, onde foram debatidos coisas relativas ao meio rural, as preocupações do homem do campo e as preocupações das pessoas que os representam nessa casa. No caso, estávamos presentes defendendo bandeiras de luta para o setor rural, Galego do Leite e Lula Cabral, cada qual dentro das suas limitações e propostas. Propusemos algumas coisas interessantes. Primeiro, que seja criado um plano de captação de água para a zona rural no município de Campina Grande. Segundo, que seja transformado também uma solicitação nossa para o SAMU Rural, que os distritos tenham ambulâncias, vereador Metuzela Agra, pelo menos uma em cada distrito, para atender mais precisamente a zona rural do município. Terceiro, fizemos também uma proposta para a recuperação de um plano de recuperação para os rios e riachos de suas matas ciliares, com criação de viveiros à beira dos açudes, como a exemplo Zé Rodrigues, para poder começar o reflorestamento do semiárido e do setor da Caatinga. Nós temos aqui agora no terceiro distrito industrial 98 hectares que serão reservados à reserva ambiental, que foi inclusive colocado no testamento de Dr. Aloysio Afonso Campos, para que seja direcionado para a preservação da Mata Branca, da Mata da Caatinga. Nós temos também de fazer alguma coisa nesse sentido. Temos que fazer também proposta para a criação de um banco de proteínas, porque na hora da seca não tem volumoso na Paraíba. O estado de Pernambuco tem uma linha de crédito que o homem do campo recebe na sua cidade, uma linha de sustentabilidade para a bovinocultura.
A Paraíba tem que começar a implantar isso aqui, vereador Lafite, que me ouve com muita atenção. Quarto, nós temos de fazer também um viveiro e um plano de distribuição de palma resistente à conchonilha do carmim. Que essa palma, ela tem duas finalidades. Uma, com a finalidade para o pessoal que trabalha na bacia leiteira, do gado leiteiro, e outra com a finalidade de sustentabilidade mesmo, de sobrevivência, já que nós perdemos, no mínimo, nessa seca agora, 45% dos nossos rebanhos bovinos. Quer dizer, mas pasme, eu achei muito pouco Galego do Leite. Não quis questionar ontem para não haver o questionamento, mas eu achei muito pouco o orçamento da Secretaria de Agricultura. Aquele rapaz levantou aqui numa solta de 9 milhões de reais para o ano. Mas 9 milhões de reais está representando 1% do orçamento geral. Quer dizer, se você tem 9 milhões de 900 milhões, é 1%. Né? 1%. Porque se fosse 10%, exatamente. Só 10%. Aí nós estamos fazendo algumas emendas no sentido de buscar uma melhoria no orçamento da agricultura, porque não percebo e nem vejo Campina Grande, vereador, sem uma máquina de perfuração de poços. Nós estamos no semiárido. Por que só quem pode ter a máquina de perfuração de poços é o Estado? A gente tem que ter no município. O município comporta uma máquina de perfuração de poços, de conjunto de perfuratriz, que custa 980 mil reais. Vejo aí, muitas vezes, gastos de 400 mil, de 500 mil em coisas supérfluas. Né? Vamos propor tirar o orçamento do setor de publicidade do município e jogar para a agricultura para garantir. Vamos também criar um plano de criação de galinha caipira para nós termos também a parte da avicultura familiar. Eles têm também o ovo para fornecer à Secretaria de Educação para a merenda escolar. Fazer um projeto, uma cadeia produtiva. E, por último, organizar, senhor presidente, mais um minuto, organizar a suinocultura. Ninguém fala, porco aqui não tem local. A gente chega na feira, é porco passando por debaixo de carro, de gado, de cavalo, em cima dos pés da gente, galego. Nós temos que organizar a cadeia produtiva do suinocultor. Nós vamos fazer um plano para fazer, colocando no orçamento, para fazer esses arranjos. E, por último, nós vamos agora, Napoleão, o plano de inclusão rural, pegar o homem do campo e levar ele para a informática. Hoje, os tratores são computadorizados, as máquinas são computadorizadas, a máquina de tirar o leite é computadorizada, o gado, quando bota a cabeça no coxo, o computador diz quantos quilos de ração deve ser feito. Aí, por isso, nós vamos ter que ter um plano conjunto entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fazer a inclusão digital do homem rural, do homem do campo. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda pela inscrição, vereador Alexandre Sindicato. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas assessores, pessoas do povo aqui presentes, nessa manhã eu já estou apresentando nessa casa, vereador Metuzelá, vereador Napoleão Maracajá, vereador Lafite, vereador Galego do Leite, vereador Rodrigo Ramos, vereador são tantos, Vaninho Aragão, vereador Olímpio Oliveira. Estou apresentando nessa casa um voto de aplauso à Assembleia Legislativa da Paraíba pelo dia de ontem, do grande feito histórico que esse Estado vive de ontem para hoje. A grandeza dos deputados nossos, a grandeza dos deputados, e que em um feito histórico, senhores, mas muito histórico, conseguiram
dar um voto de repúdio, votado por todos os deputados presentes naquela casa, de Epitácio Pessoa, um voto de repúdio à sua excelência, sua santidade, o governador Ricardo Vieira Coutinho. Voto de repúdio que foi dado ontem, votado por unanimidade. O senhor não estava na Paraíba, não, vereador Pimentel? Então, eu tenho que parabenizar os deputados, porque o governador conseguiu algo, um feito histórico na Paraíba. Conseguir que sua bancada votasse repudiando uma fala sua há uns 15 dias atrás, em um aniversário, do seu aniversário, mais precisamente, regado com certeza a muita feijoada, a muito uísque. Lá, no calor da emoção e se achando já com certeza reeleito ao Palácio da Redenção, achando pouco o caos que a Paraíba vive na segurança pública, porque ontem eu dizia em uma das emissoras de rádio que é preciso chamar a força de segurança urgentemente para ocupar as ruas de Campina Grande, João Pessoa, por conta da violência. Ele incentivando mais ainda a violência que ele não consegue combater, ele vai dizer que irá dar uma surra de vara em seus adversários. Já imaginou se a moda pega? Nem no passado se ouvia isso dos grupos mais acirrados em Campina Grande politicamente. Nas eleições passadas, nos embates entre Anivaldo Ribeiro, Cássio Cunha Lima, nunca se houve conselho de nenhum líder político de que iria dar surra de vara em seus adversários. Mas, por incrível que pareça, os deputados e o deputado Caio Roberto, a esse eu tiro o chapéu, e tiro o chapéu também para os deputados da situação, que disseram: nós não aceitamos o tom de violência que o governador quer tratar a oposição. Nós não aceitamos a forma autoritária que o governador quer dar à oposição. Pelo voto de repúdio, Vossa Excelência não está ouvindo? Sim, votado ontem, por unanimidade na Casa Epitácio Pessoa. Os deputados disseram: nós não aceitamos a violência na Paraíba, nós somos contrários à Sua Excelência o governador. Ele não pode fazer isso com a Paraíba. E aí os deputados da sua própria bancada, dormindo ou não, vereador Metuzelar, dormindo ou não, nós temos que aplaudir os deputados paraibanos e dizer: muito bem, vocês agora passaram a representar o povo realmente, com coragem, com determinação. Essa é que é a grande verdade. Então, eu também tenho que parabenizar e reconhecer que o governador Ricardo Coutinho, ele consegue unir nesse momento, vereador Olímpio Oliveira, e há quem diga que ele é desagregador. Mas ontem ele quebrou isso, ele conseguiu quebrar isso ontem, quando ele conseguiu unir situação e oposição para repudiar aquilo que ele tinha dito de que iria dar uma surra de vara em seus adversários. Eu hoje me sinto muito feliz, se já sou feliz por ser paraibano, me sinto mais ainda por ser representado. E aqui eu quero parabenizar os deputados de situação. Eu ia trazer a relação para citar o nome dos deputados da situação que dá apoio ao governo do Estado. Parabenizá-los pela coragem, pela determinação de não aceitar aquilo que Sua Excelência o governador, há alguns dias atrás, em um discurso duro, inflamado, com certeza regado a muito uísque, falou contra a oposição. Então, nessa manhã, espero que essa casa aprecie logo esse requerimento de voto de aplauso à Assembleia Legislativa por ter dado um voto de repúdio a Sua Excelência o governador. Muito obrigado. Ainda pela ordem de inscrição, vereador Rodrigo Ramos. Vereador Rodrigo Ramos, abre mão da sua fala. Pela ordem, vereador Olímpio Oliveira.
Senhor presidente, nós temos tido cuidado de, periodicamente, vir a esta tribuna, quer seja através de requerimentos, quer seja através de pronunciamentos, falar de algo que me preocupa bastante. E semana passada nós falávamos aqui e tivemos até uma certa resistência de alguns dos colegas. E o fato é que até hoje eu não estou convencido de que nós tenhamos em Campina funcionando, fazendo um trabalho que a sociedade possa acessar, que é o Centro Pop. Centro Pop, que está na página do governo federal, do programa Crack é Possível Vencer, dizendo que funciona na rua Afonso Campos, 147. Que é um equipamento para atender a população de rua. As informações que nós recebemos, elas são conflitantes entre si. E eu tenho me preocupado, vereador Napoleão, porque nós estamos concluindo mais um ano. E a sensação que eu tenho, estou aqui completando 9 anos de parlamento, a sensação que eu tenho que, apesar de todo esforço que você faz, há determinadas políticas que você não consegue simplesmente avançar. Nós não temos, em que pese 12 anos de luta insistente, em Campina Grande nós não temos um leito sequer para desintoxicação de dependente químico. Eu vou repetir. Nós não temos em Campina Grande um leito hospitalar sequer para desintoxicação de dependente químico. Você não tem para onde levar. Em que pese o governo federal disponibilizar recursos, em que pese nós termos uma demanda reprimida altíssima, dono de hospital de Campina Grande se dá o direito de dizer: eu não quero tratar esse tipo de doente. E você não tem para onde caminhar. E o problema está nas praças, o problema está nas ruas. Quer ver, quer perceber? Vai na Praça Clementino Procópio a qualquer hora do dia, que você vai encontrar não menos de que 15 crianças, não é adolescentes, 15 crianças consumindo drogas o dia todo dia. E você não tem para onde levar. E eu estou preocupado. Eu converso todo dia com dependente de droga. E muitos deles que se utilizam dos programas existentes da prefeitura, tipo CAPS AD. Eu fui abordado por um que abordou também um vereador Napoleão Maracajá, e ele há de se recordar, dizendo das inovações lá do CAPS AD. Redução de oficinas, economia de passe de transporte. E eu acho que isso é um crime. Ora, o cidadão que está na droga, ele, num estalo de consciência, diz: eu vou procurar ajuda. E chega num ambiente público, bancado com recurso público, que deveria ser acolhido,
As notícias que eu tenho recebido, e eu vou checar, e eu vou verificar, é de que a vida interna do CAPS-AD, aqui de Campina Grande, sofreu algumas inovações, e essas inovações não estão contribuindo para a recuperação das pessoas que lá estão. Nós estamos concluindo mais um ano. Chega o final, um ano de governo também. E para esse segmento do dependente de droga, o atual governo também, olha o que eu estou dizendo, também não disse a que veio. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda pela autoscrição, vereador Metuselar. Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal da imprensa, assessores e a população que se faz presente nessa casa. Eu vou dar uma complementada, Olímpio, não tendo, evidentemente, a experiência, a sapiência que você já tem hoje na questão do combate às drogas, mas a dificuldade que se tem em relação a esses leitos, e aí, Joia, por incrível que pareça, a tabela do SUS em relação a esses leitos especiais para pacientes com dependência química das drogas ilícitas, ele paga bem melhor do que um paciente de UTI, do que um leito de UTI. Agora, o nosso Congresso, infelizmente, ele faltou criar a lei que obrigava ou que determinava qualquer hospital com convênio com o SUS facultar esse leito ou isolar, separar, determinar esses leitos para os pacientes com a dependência química de drogas ilícitas. Infelizmente, nenhuma Secretaria de Saúde ela tem a condição legal de obrigar aqueles entes participantes do Sistema Único de Saúde para disponibilizar esses leitos. Falha do nosso Congresso. Você veja, Lula, que o senador Vital Filho aprovou um projeto de lei na CCJ dando o perdão de dívidas rurais para aqueles que tinham dívida até R$30 mil. E de 31 mil a 400 mil, uma nova negociação com o Banco do Nordeste, que é o preferencial da maioria deles. Mas aí, Joia, infelizmente o Congresso aprovou, está lá para a sanção da presidente. Agora esse mesmo Congresso, que tem processos evolutivos, mas que tem também processo de retrocesso, tenta barganhar junto à população algo interessante, aprovando no dia de hoje, tem a cota racial para concurso público. E aí eu comecei a perguntar, ora, você tem a cota para deficiente físico de 10%, explicável através de laudo médico, passado através de um outro grupo de perícias médicas após você ser aprovado em concurso público. E aí eu comecei a me perguntar, o cidadão que entrar na cota racial, ele vai entrar com um laudo, com seu registro de nascimento? Qual vai ser a sua definição de sua cor? Até porque eu não tenho olhos azuis, eu não sou galego, eu sou pardo, sou negro, eu tenho uma miscigenação como tem 95% dos brasileiros. E aí o nosso Congresso, com tantas outras preocupações, a seca assolando o Nordeste, a população usando água contaminada, correndo risco não, o galego sabe disso, a incidência de diarreia aumentando cada vez mais, pessoas indo a óbito por doenças típicas de países africanos, de países de quarto mundo, de país que ainda não tem uma medicina de ponta como tem o Brasil, e o nosso Congresso vai com essa preocupação da cota racial, tentando aí se beneficiar de algo, ou então tentando mostrar que é bonzinho para o cidadão, criando situações esdrúxulas, botando em situação vexatória quem já se acha criticado, até imposto uma posição de racismo em relação a cultos, aí você começa a achar que o cidadão, por ter a pele um pouco mais escura, ele é considerado de baixo QI. Talvez seja isso que o Congresso pensou. É baixo QI. Não tem condições de passar em um concurso público. A cota em universidades eu até que entendo, até que tenta assimilar, até que há um diferencial em relação a isso.
Agora, do concurso público é você achar que o cidadão é burro, é achar que o cidadão é besta, achar que o cidadão é babaca mesmo. Porque você coloca clara e conscientemente a ideia de que o cidadão que tem a cutis um pouco mais escura tem o QI Napoleão, ó, pequeno. Infelizmente, esquece que o presidente do Supremo Tribunal Federal é um cidadão da raça negra e que passou em concurso público concorrendo com os demais e mostrando sua capacidade intelectual, filho de lavadeira de roupa, filho de pessoas simples, e não precisou de nenhum benefício ou de nenhuma bondade do Congresso Nacional. Oxalá que 2014 traga inovações na Câmara Federal e no Senado brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Encerro o pequeno expediente. Abrindo o grande expediente, pela inscrição, vereador Lula Cabral. Vereador abre mão da sua fala. Pela inscrição, vereador Napoleão Maracajá. Vai para todo mundo, nem embaixadores, vai tudo é amanhã. Todos, ninguém recebeu embaixador. Todos Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, assessores, profissionais da imprensa, funcionários da Casa Félix Araújo, cidadãos aqui presentes, em nome de Sheila, a futura mamãe, saúdo a todos. Meus amigos, aqueles que aqui me antecederam trouxeram temas extremamente relevantes. E o bom dessa tribuna é que ela é extremamente versátil. Eu gostaria de fazer algumas ponderações, ou melhor, algumas considerações, vereador Sargento Regis, sobre o governo Romero Rodrigues, que está pertinho de completar seu primeiro ano de vida, na versão Romero Rodrigues, né? Porque este mesmo grupo já governou Campina por mais de 20 anos. Meus amigos, nós trouxemos aqui 5 cidadãos que foram demitidos porque usaram uma rede social, vereador Rodrigo Ramos, numa comunidade fechada para reclamar os salários atrasados. Ninguém foi sensível àqueles trabalhadores demitidos, sem sequer ter o direito de responder o vereador Olímpio, um inquérito administrativo, como é o processo normal, republicano, respeitoso. Esse fato macula a imagem do governo Romero Rodrigues. Se você pegar, botar lá no YouTube, guia eleitoral do governo Romero Rodrigues, de cada 10 programas, 11 ele fazia alusão ao servidor público, prometendo juras de amor, de respeito. Mas o desrespeito, e eu não estou aqui dizendo que não há acerto não, mas para dizer que tem acerto já tem gente demais. Eu estou aqui para apontar os erros. Implantar um corredor de ônibus sem sequer ouvir as pessoas. Comerciantes que há mais de 40 anos sobrevivem naquele espaço e só sobrevivem daquela atividade naquele espaço porque é permitido o acesso de carros. É um erro primário, grotesco. E na campanha, ninguém teve coragem de dizer que faria corredores, e nós compreendemos que é importante,
nós compreendemos que é importante, mas não pode ser feita a revalia do autoritarismo. Vossa Excelência... Pois não, permita vereador uma parte. doutor Olímpio. Vereador Napoleão, é uma pena que eu tomei conhecimento de uma audiência chamada pela SAB do Centenário para discutir esse tema, e no mesmo dia eu estava recebendo uma homenagem no Rotary e não pude participar. Mas, vereador, não é de se causar estranheza, né? A forma que o atual governo tem de tratar questões legais com um total desprezo. A audiência pública para projetos dessa dimensão é uma previsão legal do Estatuto das Cidades. Mas o governo, eu acho até que a gente deveria revogar todas as leis antes Romero e começar um tempo novo em Campina Grande. Lei número tal da era Romero. Porque só é o que vai valer. O que existe de lei anterior, ele não tem considerado muito. E a respeito eu não queria dizer copiação, mas dessa copiação da história de faixa seletiva para ônibus, né? Porque é uma moda agora, né? E os mais experientes dizem que não é bom nem a gente estar fora da moda, nem dentro da moda. É uma moda que dá certo em São Paulo, que dá certo em Curitiba, que pode até um dia dar certo em Campina Grande, dependendo da demanda. Eu já disse ao doutor Vicente, me apresente em Campina Grande qual é o ponto da cidade que tem um engarrafamento com mais de 20 minutos. Não tem. Então, as cidades, elas têm adotado faixa seletiva para facilitar a mobilidade do ônibus, mas eu queria discutir Campina Grande, transporte público, transporte coletivo, não só do ponto de vista do ônibus. E esta cidade, ela continua no mesmo erro. Discutindo transporte coletivo só do ponto de vista do ônibus. Por que não discutir transporte coletivo do ponto de vista do trem? Uma cidade que é cortada por uma linha férrea que está totalmente desativada. Por que em João Pessoa você paga 50 centavos para ir a Cabedelo de trem? E em Campina Grande, o estudante da UEPB, da UFCG, não pode pagar 50 centavos para vir ao centro da cidade. Essas coisas que eu gostaria de perguntar. Por que em Campina Grande, o empresário de ônibus diz no bairro que ele quer botar ônibus? E por que é que o governo não diz, olha, se você não botar ônibus no Conjunto Marins, eu vou abrir concorrência pública para a van? Então a gente precisa discutir transporte público na amplitude que o tema requer. Porque não é com faixa seletiva que você vai resolver problema de transporte coletivo. E eu tenho dado a sugestão, pode copiar, viu, prefeito? Pode copiar. Estimula rotas alternativas. Eu já disse aqui. Por que é que em Campina Grande, para todo canto que você vá, você tem que passar na Floriano Peixoto? Onde é que está escrito que para você se deslocar nessa cidade, você precisa necessariamente passar na Floriano Peixoto? Estimula rotas alternativas. Vamos discutir transporte público. Vamos discutir mobilidade urbana em Campina Grande. Vamos fazer a audiência pública que o Estatuto da Cidade manda. Porque se não fizer, vai ter problema. Vai enfrentar problema. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador doutor Olímpio, pela contribuição. Eu também sou partidário dessa tese de que os problemas inerentes ao transporte coletivo não serão resolvidos se discutir apenas a questão de corredor de ônibus. É preciso ter uma visão plural, holística, até porque a cidade ela é versátil, né? Ela é uma pluralidade de fatores. Enfim, mas eu queria falar desse ponto porque a minha reclamação é que os comerciantes, alguns há mais de 30 anos,
E eles representam, ou empregam diretamente 724 pais de família. Eles não foram ouvidos. Eles precisam serem ouvidos. Eles são cidadãos, contribuem com os impostos. Eles ajudam a manter essa cidade. E antes de passar para o vereador Alexandre do sindicato, eu gostaria também de mostrar mais um erro. Porque, repito, não estou dizendo que não tem acertos, não. Mas para dizer os poucos acertos que a gestão tem gente demais já. Pouca gente tem coragem de dizer os erros. E nós estamos aqui para dizer. A secretária de saúde, em entrevista hoje, à Campina FM, deixou claro, mandou um recado claro para os servidores da saúde, que estará, sim, tirando a JIT de todos os servidores que supostamente estariam contemplados num plano de cargo que não existe ainda. Lembrando que esta gratificação existe desde 1900 e cocada e recebeu o nome de JIT no governo Ronaldo Cunha Lima. Ou seja, há mais de 40 anos que o município de Campina Grande paga essa gratificação aos servidores da saúde e que o governo Romero Rodrigues vai tirar, que o projeto já chegou à Câmara e nós pensávamos que tinha vindo com erro. Não! A intenção do governo, expressa, materializada hoje nas palavras da doutora Lúcia, é de tirar a JIT, inclusive penalizando pessoas deles próprios. O governo está arrumando uma confusão dos infernos. Vereador, seu tempo esgotou. Vou concluir, senhor presidente. O governo está arrumando uma confusão dos infernos, né, ao comprar uma briga com todos os servidores da saúde, tirando uma gratificação que existe há mais de 40 anos. Vereador Alexandre, eu gostaria de conceder um minuto a Vossa Excelência. Napoleão, Vossa Excelência foi muito feliz quando se refere à questão da mobilidade urbana e principalmente em especial no bairro do Centenário. Ontem à noite eu tive com Sua Excelência o prefeito no Parque da Criança e mostrei para ele a necessidade até do próprio pedido dos comerciantes do bairro do Centenário, e se reunir com o prefeito, e eles querem essa audiência, e ontem me ligavam lá na hora, eu estava com o prefeito, e o prefeito, desde já sensível a essa situação, pediu com que a Sueli agendasse, não ainda hoje, mas no dia de amanhã, para que a gente possa, eu estava conversando agora mesmo com o companheiro Lula Cabral, que também vai se empenhar juntamente com o vereador Sargento Regi, com os outros companheiros dessa casa, para a gente encontrar uma solução, principalmente para o bairro do Centenário. É importante, o vereador Pimentel se pronunciou anteontem também a esse respeito do estacionamento, da faixa exclusiva. Então, eu quero já tranquilizar tanto Vossa Excelência quanto essa casa de que o prefeito está sensível e quer sentar com os comerciantes. O Salomão ontem me ligou várias vezes, um dos proprietários lá de panificador no bairro do Centenário, e ele tem o interesse juntamente de juntar uma comissão, agora já não com aquele número enorme de pessoas onde nós não discutimos nada, ficou muito mais numa discussão vaga de que discutir o assunto realmente em si, mas com a presença do prefeito, do superintendente da STP, o vereador Lula até se comprometeu também de ligar para o Vicente, e a gente vai, essa semana ainda, eu espero que até sexta-feira nós consigamos sentar e chegar um denominador comum. E o prefeito disse, e tem interesse de resolver, ele disse que não é palavra de rei, não, e ninguém colocou isso para ele quer resolver. Um minuto para o vereador Antônio Alves Pimentel. Já me despeço aqui, deixando a palavra com o vereador Antônio Alves Pimentel. Obrigado a todos. Vereador, eu estive ontem, logo depois da discussão, eu estive com o superintendente da STTP e eu dava algumas alternativas que, inclusive, foi discussão aqui nessa casa. Uma das alternativas seria a questão do horário. De tal hora a tal hora, a faixa ser exclusiva para ônibus e depois poder se estacionar ou veículos usar a faixa. Por exemplo, a partir das 19 horas, a faixa estava aberta para estacionamento, porque nós temos templos, igrejas, restaurantes e outras coisas mais que necessitam dessas farmácias, não é? Que tem que ter uma flexibilidade sobre essa questão. Ele disse que não havia problema nenhum, era uma boa sugestão da Câmara. Mas eu falava ainda a ele que nós deveríamos nos reunir para oficializar isso, para não ficar só na promessa ou no bate-papo, não é? Então, ele me informava que ia fazer uma viagem ontem e provavelmente ficaria até a sexta-feira não sei qual, me lembro qual foi o estado que ele teve que viajar. Então, que nós marcássemos uma reunião na próxima semana, que ele estava aberto para fazer os entendimentos. Inclusive, eu passei para ele também
que deveria, da mesma forma que foi planejado esse corredor exclusivo para os ônibus, vereador Olímpio, que ele também fizesse um plano, porque os corredores para ônibus não são feitos do lado da calçada. Geralmente é feito ou no centro da pista ou do lado esquerdo, para não prejudicar, como está acontecendo, comerciantes, igrejas e outras coisas mais que estão sendo prejudicados por causa dessa faixa. Você não vai poder mais parar numa farmácia, como é que vai acontecer isso? Você não... O proprietário da casa e tudo. Então, esses corredores são feitos no centro, ou ao lado do canteiro, no caso da Floriano Peixoto. Mas para fazer isso, é preciso fazer uma obra de infraestrutura para que isso aconteça, porque tem a parada do ônibus e tem que ter um local de desembarque. Então não é só pegar e pintar uma faixa, porque foi muito cômodo. É uma ideia excelente o corredor, porque precisa de mobilidade para os ônibus, porque os ônibus atrasam, não é? Por exemplo, o trabalhador, porque não tem mobilidade para os ônibus na cidade. Isso é lógico. A culpa também é da própria cidade que não planejou essa questão. Mas é preciso fazer o projeto correto. Se você vai fazer digamos assim, implantar esse corredor para melhorar, mas com todas essas falhas, mas você tem que ter o projeto que vai realmente viabilizar esse corredor, essa mobilidade. Porque da forma que está, não viabiliza muito não. Você vai ter problemas ao longo dessa questão. Por isso que eu sempre disse aqui, e o vereador Olímpio também falou hoje, eu sempre disse que trânsito não pode ser discutido por uma via só. Trânsito tem que ser planejado para a cidade inteira. Vereador, eu vou concluir, o tempo já foi esgotado. O trânsito tem que ser projetado, planejado para a cidade inteira, como um todo. Não é mudando uma mão ou contramão ou fazendo corredor que você melhora o trânsito da cidade. Então nunca foi feito. Desde que eu estou aqui, que reclamo dessa questão. Porque nós temos graves problemas para o futuro, que é trânsito, água, lixo. Esses três, fora outros, saúde, mas esses três vão criar, se não houver um projeto nacional, graves problemas para o nosso país. Já o tempo esgotado, o vereador Metuzelá pede 1 minuto, vou conceder 1 minuto, vereador. Vereador Olímpio em seguida, até porque os convidados da Embrapa já chegaram a casa. Então, concedido 1 minuto a cada um dos vereadores. Presidente, é só para fazer referência, Pimentel, nós tivemos também com o Vicente, inclusive um requerimento nosso aqui, depois de uma reunião com ativistas culturais, a gente pedia a fixação de placas permitindo o estacionamento, Napoleão, a partir das 19 horas, na lateral do teatro, nos 2 sentidos da Floriano Peixoto. E tivemos com o Vicente apresentando esse requerimento e ele já falava dessa flexibilidade que está sendo pensado pela STTP, em que as rotas exclusivas de ônibus ela funcionará em horário comercial, ficando facultado, evidentemente, após horário comercial, o estacionamento em determinados pontos, principalmente em relação ao teatro, em relação a igrejas e outras situações mais, mas a ideia é que o corredor de ônibus seja específico no horário comercial. Muito obrigado, presidente. Vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, nós estamos angustiados, porque nós estamos com menos de 20 dias para o encerramento das atividades desta casa. Mas se tem um tema que era para esta casa trazer o debate em forma de audiência pública, é essa questão desse corredor da Floriano Peixoto. Porque está como fogo de monturo, sabe? Quem pensar que está adormecida a ideia de tirar... Viu, Pimentel? Quem pensar que está adormecida a ideia de retirar aquelas árvores do canteiro central da Floriano Peixoto, está enganado. Estão esperando somente o povo esquecer, e eu não me surpreenderei de chegar uma segunda-feira de manhã e não encontrar mais nenhuma daquelas árvores na Floriano Peixoto. Esse projeto, que ninguém tem conhecimento como é, porque ele existe, é como orelha de freira.
Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Vai mexer com 500 feirantes da deputada Zé Tavares. 500 feirantes da deputada Zé Tavares. As árvores do canteiro central da Floriano Peixoto. E todos aqueles que moram, que residem ou comercializam na Floriano Peixoto, a partir da Igreja Presbiteriana Central, até chegar no Hospital de Traumas. É algo que, se a prefeitura soubesse o que é lei, abriria o Estatuto da Cidade para discutir com a sociedade. Então, essa casa, eu não sei como, mas amanhã, na próxima sessão, estarei apresentando um requerimento pedindo uma audiência pública para a gente arranjar um espaço para discutir isso de novo aqui. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais inscrito no grande expediente, tendo em vista a sessão especial em comemoração aos 40 anos da Embrapa, de autoria do vereador Lula Cabral, solicitamos a compreensão de todos os vereadores para que possamos encerrar a presente sessão, não fazendo nossos convidados esperar por muito para o início da referida sessão. Encerrando o expediente, abrindo a ordem do dia, não havendo matéria na ordem do dia, encerrando explicações pessoais. Antes de encerrar com explicações pessoais, eu gostaria de... É necessário, visto que a segurança pública da Paraíba está um desastre, mas quando acontece o que aconteceu ontem, nós temos que parabenizar o coronel Souza Neto e sua equipe, que tirou de circulação uma equipe que estava aterrorizando os postos de gasolina, cidadãos de Campina Grande, dois menores e duas moças, com duas motos. Ontem foi preso esse pessoal com armas de plástico, né? Assaltaram o posto de São José da Mata e o coronel prendeu, inclusive, devolvendo o dinheiro do furto ao dono do posto. Então eu quero parabenizar o coronel Souza Neto, que mesmo sem os instrumentos necessários para dar segurança pública, está fazendo o que é possível do que ele tem, né? Que o governo do Estado insiste em não aparelhar e dar mais condições à segurança pública do Estado da Paraíba. Por isso eu quero aqui, de público, parabenizar o coronel Souza Neto e sua equipe pelo feito de ontem. Não havendo mais inscrito, encerramos as explicações pessoais, encerrando a presente sessão, agradecendo a presença de todos, convidando a todos os vereadores a se fazer presente na próxima sessão legislativa extraordinária, no dia seguinte.